Seja muito bem-vindo ao Força da Oração, o seu espaço de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Prepare o seu coração, abra sua mente e venha sentir a presença de Deus através desta oração poderosa. Vamos juntos declarar vitória e paz para a sua vida. Hoje nós vamos fazer uma oração de restauração da família e do lar. Senhor nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento sagrado para clamar pela restauração das famílias e dos lares. Tu és o Deus que instituiu a família desde o princípio, quando criaste o homem e a mulher para viverem em aliança, em amor e em unidade. Tu és o Deus que prometeu abençoar as gerações, que disse que os filhos são herança do Senhor e que a tua bênção está sobre a casa daqueles que te temem. É a ti que elevamos a nossa voz, porque sabemos que somente o Senhor pode trazer cura, restauração e reconciliação dentro dos lares que hoje sofrem. Pai amado, reconhecemos que muitos lares estão em guerra, muitos casamentos estão feridos, muitos filhos estão distantes, muitos corações estão machucados. Há casas em que a presença da tua paz já não é sentida, porque a discórdia, a raiva, o orgulho e até mesmo a frieza espiritual têm se levantado. Mas nós cremos que tu és especialista em transformar cenários impossíveis. Cremos que o teu poder é maior do que qualquer ferida emocional, que a tua graça é maior do que qualquer divisão, que o teu amor pode curar as feridas mais profundas. Por isso, neste momento, começamos a interceder de forma profética. Senhor, visita cada família representada nesta oração. Visita cada lar que ora conosco agora, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó, cada parente próximo. Que a tua presença invada cada cômodo, que a tua luz expulse toda a escuridão, que o teu Espírito Santo traga vida onde antes havia apenas dor. Meu irmão, minha irmã, você que está orando agora, eu quero que você coloque diante de Deus o nome da sua família. Declare em voz alta os nomes dos seus familiares. Entregue-os diante do altar do Senhor, porque a Bíblia diz que quando Jó intercedia pelos seus filhos, o Senhor abençoava a sua casa. Faça agora o mesmo, entregue diante de Deus a sua família. E escreva aqui nos comentários: Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. Este ato de fé não é apenas simbólico, ele é espiritual. É uma semente que você lança no mundo espiritual para que o céu se mova a favor do seu lar. Pai, eu oro agora pelos casamentos que estão em crise. Quantos esposos e esposas já não se olham com amor? Quantos já não conseguem dialogar? Quantos carregam feridas de traição, de mágoas, de palavras duras? Mas eu clamo agora, Senhor, que o teu amor entre nesses corações. Que o orgulho seja quebrado, que o perdão seja liberado, que a dureza dê lugar à sensibilidade. Pai, restaura os votos matrimoniais, restaura a unidade conjugal, restaura a chama do amor que foi apagada, que haja reconciliação, que haja um novo começo, que haja o renovo do Espírito Santo. Senhor, eu oro também pelos filhos que estão distantes. Quantos se afastaram do lar, quantos se rebelaram contra os pais, quantos se perderam nos vícios, nas amizades erradas, nas escolhas equivocadas. Mas hoje nós declaramos que nenhum filho está perdido demais para o teu amor. Assim como o filho pródigo voltou para os braços do pai, nós oramos para que esses filhos e filhas voltem para casa, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Que eles sejam libertos das correntes que os prendem, que sejam alcançados pelo Espírito Santo onde quer que estejam. E eu profetizo agora: famílias que estavam divididas serão reunidas, lares que estavam destruídos serão reconstruídos, relações que estavam quebradas serão restauradas pelo poder do nome de Jesus. Creia nisso, declare isso, escreva aqui nos comentários: eu creio na restauração da minha família.
Senhor, eu oro por aqueles que cresceram em lares marcados pela violência, pela ausência de amor, pelo abuso, pela dor. Muitos carregam marcas da infância até hoje. Muitos trazem traumas que refletem no casamento, na criação dos filhos, na maneira como se relacionam. Mas nós clamamos agora pelo bálsamo do Teu Espírito Santo, que cura, que restaura, que sara as feridas da alma. Que cada coração ferido seja curado pelo poder da cruz. Que a identidade de filhos amados de Deus seja restaurada. Pai, nós pedimos que os lares sejam novamente altares da Tua presença. Que a Tua palavra seja lida nas casas, que a oração seja levantada nos lares, que os cânticos de louvor ecoem dentro das famílias. Que a Tua presença seja tão forte dentro das casas que nenhum espírito de divisão, de contenda, de ódio, de frieza consiga permanecer. Senhor, quebra agora toda maldição que foi lançada contra as famílias. Quebra palavras de derrota, de separação, de destruição. Quebra correntes espirituais que tentam prender os lares em ciclos de brigas, de divórcio, de afastamento. Quebra, Senhor, toda influência maligna que tenta agir através da raiva, da inveja, da mentira. Declaramos que as famílias estão cobertas pelo sangue de Jesus. E onde o sangue de Jesus está, não há espaço para a ação do inimigo. Meu irmão, minha irmã, declare comigo agora em voz alta: minha família pertence ao Senhor, meu lar é do Senhor, nada e ninguém vai destruir o que Deus está restaurando. Escreva isso também nos comentários como um ato profético. Minha família pertence ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Teu espírito de unidade esteja sobre cada casa. Que pais e filhos se entendam, que casais se reconciliem, que irmãos vivam em harmonia, que a Tua bênção, conforme está escrito no Salmo 133, esteja sobre aqueles que vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu oro agora pela proteção dos lares, que cada casa seja cercada pelos Teus anjos, que cada porta seja guardada pela Tua presença, que cada família seja protegida contra acidentes, contra enfermidades, contra ataques espirituais. Que o lar seja um lugar de segurança, de descanso, de paz, de amor. Senhor, eu oro também pelas finanças das famílias. Quantas casas sofrem por causa de dívidas, de escassez, de desemprego. Mas nós pedimos agora que o Senhor abra portas de provisão, que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor faça transbordar a abundância. Que cada lar tenha o suficiente e ainda mais para abençoar outros. Porque um lar restaurado também é um lar abençoado em todas as áreas. Pai, pedimos ainda pela vida espiritual das famílias. Que ninguém viva apenas de aparência, mas que haja entrega genuína. Que pais ensinem os filhos a Te amar. Que filhos cresçam na Tua presença. Que casais caminhem de mãos dadas contigo. Que as casas se tornem igrejas domésticas, onde a Tua presença é sentida, onde a Tua palavra é vivida, onde o Teu Espírito é honrado. Meu irmão, minha irmã, neste momento, eu convido você a fazer uma declaração de fé sobre a sua casa. Coloque a mão sobre a sua porta, sobre a sua sala, sobre o seu quarto, onde quer que esteja, e declare: aqui é território do Senhor. A minha casa servirá ao Senhor. E escreva aqui nos comentários a frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma arma espiritual contra todo levante do inimigo. Senhor, nós cremos que esta oração não é em vão. Sabemos que os céus estão se movendo, que anjos estão sendo enviados, que cadeias estão sendo quebradas, que corações estão sendo transformados. Nós cremos que famílias inteiras vão testemunhar a Tua restauração. E mesmo que os olhos naturais ainda vejam dor, ainda vejam brigas, ainda vejam distância, nós escolhemos olhar com os olhos da fé e declarar que a vitória já chegou. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pai, nós Te agradecemos porque sabemos que nada é impossível para Ti.
Te agradecemos porque acreditamos que esta oração já está produzindo frutos. Te agradecemos porque sabemos que Tu és o Deus da restauração. Senhor, continua a obra que começaste. Continua a tocar os corações, continua a restaurar os lares, continua a trazer reconciliação, porque nós não vamos desistir da nossa família, nós não vamos abrir mão dos nossos, nós vamos perseverar até vermos a vitória completa. E assim, nós concluímos este primeiro momento de oração com a certeza de que o Senhor já está agindo. Continuaremos a interceder, continuaremos a crer, continuaremos a esperar no Senhor. Amém. Senhor amado, permanecemos diante de Ti neste segundo momento de oração, porque sabemos que o Teu Espírito ainda tem mais para derramar sobre as famílias que oram conosco agora. Tu és o Deus que não começa uma obra para deixá-la incompleta. Tu és fiel para sustentar até o fim. E por isso, neste instante, renovamos nossa súplica pela restauração completa das famílias e dos lares. Não apenas uma restauração superficial, mas uma transformação profunda que alcança a raiz das feridas e que gera frutos de paz, de amor e de unidade. Pai, nós sabemos que a família é alvo dos ataques do inimigo. Desde o Éden, o diabo tenta semear divisão, tenta corromper a unidade, tenta afastar os corações da Tua presença. Mas hoje nós nos levantamos em oração como guardiões espirituais das nossas casas, declarando que nenhum plano do inimigo vai prosperar contra nossas famílias. O Senhor já nos deu autoridade em Cristo, e é com essa autoridade que declaramos: toda seta contra os lares será quebrada, toda maldição contra as famílias será anulada, toda tentativa de destruição será desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, neste momento eu quero que você entenda: a sua oração tem poder. Você pode achar que sua voz é pequena, que sua fé é fraca, que sua luta é grande demais. Mas a palavra de Deus nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, ainda que você se sinta pequeno, saiba que a sua oração move o céu. Declare isso agora em voz alta: a minha oração tem poder em Cristo Jesus. E escreva nos comentários como um ato profético: a minha oração tem poder para restaurar a minha família. Senhor, neste momento eu oro pelos lares que estão debaixo de silêncio. Quantas famílias já não conversam? Quantos pais e filhos não se falam mais? Quantos casais convivem como estranhos dentro da mesma casa? Mas nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo quebre esse silêncio. Que palavras de amor sejam liberadas, que diálogos sejam restaurados, que a comunicação volte a fluir, porque onde não há diálogo, há espaço para a divisão. Mas onde há comunicação restaurada, há ponte de reconciliação. Eu oro também por famílias que sofrem com vícios. Quantos lares estão sendo destruídos pelo álcool, pelas drogas, pelo jogo, pelas dependências que escravizam? Senhor, liberta agora cada familiar que está preso em vícios. Que as correntes sejam quebradas, que a mente seja transformada, que o coração seja renovado. Que essas pessoas encontrem em Ti a verdadeira liberdade e que os familiares que sofrem ao redor recebam consolo, paciência e sabedoria para lidar com a situação. Pai, eu oro pelos lares que sofrem com doenças. Quantos pais, quantos filhos, quantos avós enfrentam enfermidades graves, mas nós cremos que Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que levanta. Por isso, eu clamo para que a Tua cura seja liberada agora sobre as famílias, que cada quarto de hospital se torne lugar da Tua presença. Que cada consulta médica seja acompanhada pela Tua mão, que cada diagnóstico seja transformado pelo Teu poder. Senhor, eu oro também pelas famílias enlutadas. Quantos perderam entes queridos e hoje carregam dor no coração?
Pai, consola esses corações. Tu és o Deus que enxuga lágrimas, o Deus que transforma pranto em alegria. Que os lares que hoje choram recebam o consolo do Espírito Santo. Que a memória daqueles que partiram seja honrada, mas que os corações dos que ficam sejam fortalecidos para seguir em frente. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando: a minha família não tem mais jeito. Mas eu quero dizer a você, com toda a autoridade espiritual, há esperança para o teu lar. Não importa o que aconteceu, não importa o quanto parece destruído. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é poderoso para ressuscitar a sua família. Creia nisso, declare isso, escreva nos comentários: há esperança para a minha família em Jesus. Pai, eu oro agora para que o perdão seja liberado dentro dos lares, porque sabemos que muitas famílias vivem presas ao passado, às mágoas, às feridas não curadas. Mas eu clamo para que a tua graça ajude cada coração a perdoar. Que esposos perdoem esposas, que filhos perdoem pais, que irmãos se perdoem entre si. Que o perdão seja como uma chave que abre as portas da restauração. Senhor, eu oro pelos líderes das casas, que os pais assumam seu papel de sacerdotes do lar, que conduzam suas famílias no caminho da fé, que sejam exemplo de amor, de integridade, de obediência ao Senhor. Oro pelas mães, para que sejam colunas de sabedoria, de paciência, de cuidado, e que transmitam aos filhos o valor da tua palavra. Oro pelos filhos, para que honrem seus pais, para que aprendam a obedecer e respeitar, para que sejam luz no mundo. Pai, que os lares sejam marcados por tua presença, que as casas deixem de ser apenas paredes e telhados e se tornem verdadeiros santuários. Que a mesa da família seja lugar de partilha e comunhão. Que os quartos sejam lugares de descanso em tua paz. Que a sala seja lugar de união e alegria. Que em cada canto da casa haja sinais da tua graça. Senhor, nós pedimos agora que toda obra de divisão seja anulada, que toda tentativa do inimigo de colocar um contra o outro seja frustrada, que cada brecha seja fechada pelo teu Espírito Santo, que a família caminhe unida, fortalecida, debaixo da tua bênção. Meu irmão, minha irmã, creia, o Senhor está visitando a sua casa agora. Não importa se você está sozinho orando, o céu já está em movimento. Declare em voz alta: o meu lar é território do Espírito Santo. Escreva isso nos comentários também como um ato de fé. O meu lar é território do Espírito Santo. Pai, eu oro também pela vida espiritual dos nossos familiares que ainda não te conhecem. Quantos ainda não receberam a Jesus como Salvador? Quantos ainda vivem longe da tua presença? Mas nós intercedemos por eles agora, crendo que a tua graça pode alcançá-los. Toca no coração dos nossos familiares incrédulos. Traz arrependimento, traz transformação, traz salvação. Que famílias inteiras se convertam ao Senhor, que todos juntos confessem: Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, eu oro pelas futuras gerações, que os filhos dos nossos filhos sejam alcançados pela tua bênção, que a tua palavra seja transmitida de geração em geração, que o legado de fé seja preservado, que as famílias vivam de tal maneira que as próximas gerações sejam inspiradas a te servir. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que a restauração já começou. Sabemos que o teu Espírito já está agindo. E mesmo que os olhos humanos não vejam de imediato, nós cremos que os céus estão trabalhando a favor dos lares que oram agora. Meu irmão, minha irmã, não desista da sua família. Não abra mão dos seus. Continue orando, continue crendo, continue declarando a promessa de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a bandeira que você deve levantar sobre o seu lar.
E agora, Pai, encerramos este tempo de oração com uma declaração profética. Declaramos que as famílias serão restauradas, que os lares serão fortalecidos, que as casas serão cheias da Tua presença. Declaramos que o inimigo não terá poder, que as correntes serão quebradas, que a paz reinará dentro dos lares. Declaramos que os filhos voltarão, que os casamentos serão renovados, que a unidade será restabelecida. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que a nossa força é limitada, mas a Tua é infinita. Sabemos que o nosso amor falha, mas o Teu amor nunca falha. Sabemos que o nosso entendimento é pequeno, mas a Tua sabedoria é perfeita. E assim, diante da Tua presença, terminamos esta oração dizendo: Senhor, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os corações, faz de cada casa um altar para o Teu nome. Consideração final. Meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você enfrenta em sua casa, não importa quão difícil esteja o seu lar, creia, Deus é especialista em restaurar famílias. Ele já começou a obra e Ele é fiel para completá-la. Por isso, levante-se em fé, declare sobre a sua casa que ela pertence ao Senhor e não permita que o inimigo roube a sua esperança. Escreva aqui nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de restauração familiar, porque você pode ser instrumento de Deus para levar esperança a outro lar. Amém.